Se um indivíduo pratica dois crimes em um mesmo contexto, de modo que os dois sejam dependentes entre si, ou seja, um delito é apenas um mero meio, um mero instrumento para a prática do outro delito, esse indivíduo será responsabilizado apenas pelo delito fim, tendo em vista o princípio da consunção ou ainda o princípio da absorção. Exemplo, se um indivíduo comete um homicídio utilizando-se de uma arma de fogo cujo porte é ilegal, se esse porte legal se deu apenas para a prática desse homicídio, nesse contexto fático e só, o homicídio irá absorver o porte legal, princípio da absorção, e esse indivíduo será responsabilizado apenas por homicídio e não por porte ilegal de arma de fogo. Agora, cuidado, não é sempre que o delito mais grave é o que absorve o menos grave. Não necessariamente. Nesse exemplo que eu dei, sim. Mas, se o delito fim for menos grave que o delito meio, mesmo assim ele irá absorver. E o indivíduo será responsabilizado apenas pelo delito fim, mesmo que o delito fim seja menos grave. Exemplo, se o indivíduo comete o crime de uso de documento público falso, mas ele faz isso apenas para praticar o estelionato, ou seja, o uso de documento público falso foi apenas um mero meio, um mero instrumento para a prática do estelionato, de modo que essa falsidade se encerrou, se exauriu no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, o estelionato irá absorver o uso de documento público falso e o indivíduo será responsabilizado apenas pelo estelionato. Agora, detalhe, o estelionato tem pena menos grave do que o uso de documento público falso. E com mais grave e menos grave, eu quero dizer quantidade de pena prevista em lei. Mas perceba, nada impede que o indivíduo seja responsabilizado apenas pelo delito menos grave, que nesse caso é o estelionato. Porque no princípio da consunção, é o delito fim que absorve o delito meio, ainda que o delito meio seja mais grave.